Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Rick no ar. Rapaziada, como prometido, estamos de volta, estamos numa saga aí, nesse ano de eleição. Não que este canal seja feito de política ou de coisas do tipo, tá? Não tem nada a ver, galera. Eu estou apenas, eu sempre reajo a várias coisas, né? Tudo, entretenimento em si. Porém, esse ano eu tive uma ideia que, como é um ano de eleição, eu achei legal eu mostrar um pouquinho para vocês o que cada poder faz, né? O que um prefeito faz, o que um vereador faz, o que o governador faz. E hoje eu trago para vocês, né, um vídeo falando o que faz um presidente. Para que serve um presidente? Essa que é a palavra certa. Para que serve um presidente, né? Então, muitas vezes a gente entende que o presidente é o poder máximo, né? Em tese, né? Tantas outras pessoas mandam mais do que ele, como nós podemos ver no vídeo passado, o STF, por exemplo, manda mais que o presidente. Loucura! Mas eu entendo muito assim, o presidente ele é como se fala, é uma figura que a gente tem, né, como um líder. Porém, mas não manda porra nenhuma, essa que é a grande verdade, o cara não manda nada. Ele pode inventar o que for. Se o Congresso não aprova, se o STF não aprova, se o Senado não aprova, tudo que ele quer não sai do papel, certo? Então, vamos acompanhar hoje, vamos ver o que faz um presidente, vamos entender legal, e é como eu sempre falo, rapaziada, presta atenção no seu voto. Não vote de qualquer jeito. Independentemente do que você acredita, saiba escolher, pesquise, vá atrás de entender para que aquele político que você está querendo votar serve, o que ele já fez, o que ele vai fazer. Tenha cuidado. E nem tudo que eles prometem, como já vimos em outros vídeos, eles são capazes ou podem cumprir. Então, cuida disso, certo? Gostaria de pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like marotão, certo? Lasca o dedo no like, sem dó, sem piedade. Deixem nos comentários o que vocês estão achando. Compartilhe esse vídeo, pode ajudar muita gente uma informação dessa, certo? Temos um canal, espero que vocês curtam este canal, bora pro vídeo. E também temos nosso Instagram, @canal React84. Sem enrolação, bora pro vídeo. Fui! Presidente, precisa sancionar agora. Presidente, o Congresso derrubou. Presidente, o STF suspendeu. Você chegou até aqui achando que estava subindo, como se existisse uma escada. Vereador, prefeito, governador, deputados, Senado, STF. Cada nível mais alto, mais poderoso. Isso é o mais engraçado, rapaziada. Pra quem vem acompanhando todos os vídeos que eu postei, mano, você chega aqui no presidente, você já chega sabendo que ele não manda porra nenhuma. Mais próximo do controle. E agora você está diante do nome que sempre pareceu o topo. Presidente. O cargo que todo mundo conhece. O rosto que aparece. A figura que parece decidir o país inteiro. E durante muito tempo você acreditou nisso. Que no final era ele. Sempre foi ele. Mas agora, depois de tudo que você viu, essa ideia começa a desmoronar. Porque você já percebeu o padrão. Ninguém decide sozinho. E com ele não é diferente. O presidente não cria leis, ele propõe. Mas quem cria são os deputados. E mesmo depois disso ainda precisa passar pelo Senado. E isso já quebra a primeira imagem, porque o cargo mais alto do executivo não controla o início do processo. Ele entra no meio. E quando finalmente chega até ele, depois de passar por tudo, ele pode sancionar. Ou vetar. E isso parece poder. Parece decisão final. Mas não é. Porque mesmo depois do veto, o Congresso pode derrubar. E quando isso acontece, fica claro, nem o presidente tem a palavra final. E isso pesa. Porque quebra a última ilusão. Mas ainda tem mais. Muito mais. Porque governar um país não é executar tudo. E isso é algo que quase ninguém entende. O presidente não controla diretamente o que acontece nas cidades. Ele não manda no prefeito. Ele não comanda o governador. Ele não decide como a polícia estadual atua. Ele não constrói diretamente hospitais locais. Ele não executa a maioria das coisas que impactam seu dia a dia. E isso muda tudo. Porque agora você entende que o presidente não governa sozinho. Ele depende. Depende de estados. Depende de prefeitos. Essa imagem, rapaziada, pra mim é a melhor, sabe? É uma imagem muito bacana. Por quê? Porque quem nunca, né? Depois que a gente cresce, que a gente vira adulto, nós passamos a entender melhor a política, né? Eu vou falar por mim. Eu, quando eu tinha lá meus 9 anos, 10 anos, eu lembro como se fosse hoje. Olha que faz tempo, hein? Brincadeira. E eu lembro muito bem assim, nossa, presidente, né? Que eu tinha
na minha cabeça, na minha ideia de criança, sobre um presidente? O cara manda na porra toda. Você tá entendendo? Ele manda prender, ele manda soltar, ele cria lei, ele desfaz lei, ele manda em tudo, ele manda no governador, ele manda no prefeito. Eu tinha essa visão, tá ligado? E hoje a gente descobre que, assim, pra ser bem sincero, bem franco mesmo, na minha humilde opinião, de todos os poderes, esse é o mais fraco. É o presidente. Porque ele tem o poder de vetar leis? Ele tem. Só que aí, vamos supor, passou por tudo aquilo que a gente já viu, cai na mão do presidente, ele veta. O Congresso vai lá e veta o veto dele. Ou seja, que porra que é essa? Congresso veta o veto dele. Ou seja, o que ele vetou não interessa, interessa o que nós quer. Ou seja, é um cargo fictício. É a minha opinião. Cargo fictício, ganha muito bem, né? O mais importante é isso, porque no Brasil, pelo menos falar de Brasil, é sensacional, é do caralho você ser político, porque você não precisa ter, de fato, você não precisa trabalhar para ser político. Para ser político é igual estudar escola pública, é a mesma coisa. Só precisa bater o ponto. Só precisa falar, presente! Só isso, seu salário vai cair na conta, porque na escola pública, a gente que estudou sabe, né? Você aprende. As pessoas falam assim, escola pública você não aprende nada. Se você tiver interesse, você vai aprender. Se o professor estiver falando e você ouvir, você vai aprender. Obviamente que você não vai aprender, não vai chegar nem na canela de uma pessoa que estuda numa escola particular, mas dá para aprender. Só que em contrapartida, se você não quiser, você só vai lá falar presente e você passa de ano. No final do ano eles inventam uma recuperação, não sei das quantas, dá um trabalhinho aí que é um texto, você faz e passa de ano e assim vai empurrando, né? E político no nosso país é igual. Muitos deles, tem muitos que vai lá, faz projeto de lei, cria lei, corre atrás, briga, consegue, mas na grande maioria eles vão lá, marca bate-ponto, muitos, né? A gente sabe que nem isso faz, enfim, e ganha um salário que é muito bom. Então, assim, eu mesmo, se eu tivesse a oportunidade de entrar para política, vereadorzinho aí de São Paulo, né, sei lá, 30 mil por mês, tá bom demais. É louco. Fazer um projeto de lei para deixar a guia mais larga do que ela é. Pronto, criei um projeto de lei em 8 anos. Vamos ver o vídeo. Depende de estruturas que não respondem diretamente a ele. E isso transforma o cargo de alguém que manda para alguém que articula, que negocia, que tenta alinhar interesses. E isso acontece o tempo todo, nos bastidores longe do que você vê. E isso te faz perceber algo ainda mais pesado. O presidente está no centro, mas não no controle total. Ele recebe pressão de todos os lados. Deputados cobrando apoio, senadores travando decisões, governadores exigindo recursos, prefeitos dependendo de verbas. E ao mesmo tempo, ele precisa manter tudo funcionando. E isso cria um cenário completamente diferente. E ainda tem os outros países, né? Aí, nesse contexto, ainda esquecemos de falar disso, né? E ainda tem os outros países que você tem que também estar articulando, negociando, compra, venda, exportação, importação, tem tudo isso. É um cargo pesado, mano, é um cargo pesado, tá ligado? Mas, tipo assim, em questões de manda porra, negócio. Porque não é sobre mandar, é sobre equilibrar. Tá vendo? E equilibrar, às vezes, significa ceder. E ceder muda tudo. Porque decisões deixam de ser só técnicas e passam a ser estratégicas, políticas, negociadas. E isso explica muita coisa. Coisas que antes pareciam sem sentido, mas agora começam a encaixar. E mesmo assim existe algo ainda maior. Algo que você já viu antes, mas que agora ganha outro peso. O STF. Porque mesmo depois de tudo, mesmo sendo presidente, mesmo passando por deputados, Senado, acordos, decisões, tudo ainda pode ser travado. Tudo ainda pode ser anulado. E quando isso acontece, não existe saída política, não existe negociação, não existe articulação. Acabou. E isso não deveria existir, né? Não é o que nós vimos hoje em dia, né? Mas o vídeo não é sobre isso. Mostra algo definitivo. O presidente não está acima do sistema. Ele está dentro dele, limitado por ele, controlado por ele, assim como todos os outros. E agora tudo se conecta de uma vez. O vereador depende do prefeito. O prefeito depende do governador. O governador depende das leis. As leis passam pelos deputados, depois pelo Senado. O presidente pode vetar, mas o veto pode cair. E no final tudo pode ser julgado. E isso muda completamente o desenho. Porque não existe topo. Existe um sistema, uma estrutura onde tudo se... Assim, isso é muito bom, tá, gente? Eu não vou falar aqui que você não, o presidente não manda e tal. É bom.
Isso é democracia, eu acho bacana, porque às vezes você pode juntar um grupo de pessoas e votar, fazer um projeto de lei bosta. Mas, todo mundo alinhadinho, eles criam uma lei merda, entendeu? E aí, tipo assim, se não tiver que passar por tudo isso, de repente uma lei bosta, ela pode entrar em vigor. Então é bacana que tenha tudo isso. Só que assim, é um círculo complexo, muito complexo. Se você for ver, é muito, por isso que muita coisa não anda no país, porque é muita gente para concordar e muitas das vezes eles não estão preocupados na lei, no que foi criado, eles estão preocupados no que eles vão ganhar em troca para aprovar e votar sim a sua lei. Isso é o problema. Esse é o grande problema, entendeu? Então, por exemplo, por que quando tem lá votação para aumentar o salário deles? O que eu acho um absurdo, estratosférico, é uma coisa do outro mundo isso. Os caras votar próprio salário. Eu acho que deveria. Vai ter um exemplo, vai ter. Vai lá, chegou o ano, tem que aumentar o salário dos políticos. Bota 3 salários. Vou dar um exemplo, tá? Eu não sei os valores exatos. Vamos lá. O cara ganha 30 mil hoje, certo? Nós vamos ter que aumentar o salário dos caras para 33, 36 ou 39 mil. Só um exemplo, tá? 3 opções de salário. Eleição. Povão vai para as escolas, vai votar. Quanto que você acha que... Porque assim, todos os trabalhadores, até eles, né? Não são trabalhador, mas enfim. Todo mundo que trabalha tem que ter aumento. Até aí, ok. Aí você tem que colocar em votação pública, mano. Entendeu? Vai votar por ação pública, mano. Não. É entre eles vão lá, sentam, votos. E aí ninguém vai articular contra. Quem é o louco? Até aparece uns 2, 3 aí, emocionado, que a gente sabe que é emocionado, quer ganhar voto, quer fazer média com o povão e fala que é contra o aumento do seu próprio salário. Mas aqui, ó, ninguém acredita nisso. Limita, tudo se controla, tudo se equilibra. E ninguém tem poder absoluto. Ninguém. E isso é difícil de aceitar. Porque do lado de fora parece simples. Parece que alguém manda, que alguém resolve, que alguém decide tudo. Mas agora você sabe, não é assim. Nunca foi. E quanto mais você sobe, mais você perde a ilusão de controle. Mais você vê dependência, mais você vê negociação, mais você vê limite. E isso é o oposto do que te fizeram acreditar. Porque te ensinaram a procurar um responsável, um culpado, um líder. Mas o que você encontrou foi um sistema inteiro, funcionando junto, se controlando, se equilibrando e às vezes se travando. E isso explica tudo. Explica por que decisões demoram, por que promessas não saem do papel, por que mudanças parecem impossíveis. Porque não depende de uma pessoa, depende de todas, ao mesmo tempo. E isso muda completamente sua visão. Porque agora você não vê mais cargos isolados. Você vê conexões, dependências, limites. Você vê um sistema que funciona mesmo quando parece falhar. E talvez essa seja a parte mais incômoda. Ele não está quebrado. Ele está funcionando do jeito que foi desenhado. E isso é o que ninguém te fala. Porque entender isso muda tudo. Muda como você cobra. Muda como você interpreta. Muda como você enxerga poder. Porque agora você sabe que o presidente não é o topo. Ele é o ponto mais visível, mas não o mais poderoso. E isso fecha o ciclo. Ou pelo menos o ciclo que você consegue ver. Porque depois de tudo isso, uma última sensação fica. Silenciosa, mas impossível de ignorar. Se ninguém manda sozinho, então quem realmente controla o rumo? Porque agora você entende as peças. Mas o jogo ainda é maior que elas. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Você não descobriu quem manda. Você descobriu por que ninguém manda sozinho. É exatamente isso que eu tinha falado. Aqui, ó. Lembra que eu sempre falo pra vocês aqui todos os vídeos, tira um print, tira o print. Aí, ó. Mais um. Isso é ótimo pra você tirar um print. Por quê? Porque ninguém manda sozinho. Isso é uma pergunta. Por quê? Porque precisamos se nós vivemos numa democracia, ela é justamente, a ideia da democracia é justamente essa, ninguém mandar sozinho, porque se uma pessoa manda sozinho, vira ditadura. Então, essa é a ideia. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu não vou falar um país em si, mas esses países que a gente conhece aí, que tem ditadura, que tem um presidente ali no poder há não sei quantos anos, uma família, né? Há séculos no poder, né? Por que muitos desses países estão na miséria? Ou porque muitos estão muito bem? Você está entendendo? É aqui, ó. Vou dar um exemplo. Na China,
é o mesmo partido que está no poder durante anos lá, durante séculos lá na China. Mas os caras trabalham em prol do país. E aí a China é a potência que é. Por quê? Porque os caras estão lá para fazer o país melhorar, crescer. Embora seja um partido que comanda há muitos anos lá. Mas, em contrapartida, outros países que também têm o mesmo esquema de ditadura, né? De querer controlar tudo, tá na miséria. Por quê? Porque se essas pessoas, ou essa pessoa que está no poder durante anos, trabalha em prol do povo, beleza? Deu bom. Se trabalha contra o povo, ou a favor de si, roubar no caso, aí o país cai em desgraça, como a gente tem um monte de exemplo no mundo afora. Então, a ideia de ninguém mandar sozinho dentro de uma democracia é justamente essa, para ninguém fazer merda, entendeu? E passar. Em contrapartida, tem a consequência. Muitas vezes, nesse caminho todo aí que vocês estão vendo, tem pessoas querendo fazer coisa boa, mas ali para cima tem pessoas que não querem. Porque se eu, de repente, aprovo uma lei do cara que não é do meu partido, e uma lei boa, ele vai levar os méritos, ele vai ganhar lá na frente vantagem em cima de mim com isso. Então eu não posso deixar ele ganhar vantagem em cima de mim com isso. Então eu vou vetar o projeto dele. É mais ou menos assim, essa teia, tá ligado? Então, ó, tira o print pra vocês entenderem exatamente o que funciona e o que não funciona. E isso é o que realmente sustenta tudo. E depois que você vê isso, não tem como voltar atrás. Porque agora tudo faz sentido. E ao mesmo tempo, tudo fica muito mais complexo do que parecia. Presidente, o Congresso não vai aprovar. O Supremo barrou a medida. A imprensa tá em cima, o partido exige retorno. Ele parece ser o topo, mas é só o ponto onde todas as pressões se cruzam. É isso. Então, o que faz o presidente? Ele tem muita atribuição, ele faz muita coisa, ele articula, ele controla, ele tem poder sim de veto, mas também tem poder de criar lei, mas ele depende que outras pessoas aprovem sua lei, ele não pode sair vetando tudo, que se ele vetar tudo ele vai desagradar um monte de gente que está abaixo dele. Então assim, o presidente tem seus poderes, mas assim, não é o que muitas pessoas pensam, que ele é o cara, que ele manda, que ele faz e acontece. Não é. Aqui no Brasil, pelo menos, não é. Faz o que quer até a próxima página. E se ele desagradar muita gente, os caras vão lá, criam um impeachment e tira ele. Eu vou trazer um vídeo falando um pouquinho do impeachment, que esse eu acho um assunto muito complexo, muito difícil de entender. Então, eu acho que pode ajudar. Mas dessa saga, rapaziada, dos poderes, esse é o último vídeo, tá? Esse é o último vídeo. Espero ter ajudado muito vocês nesses vídeos que eu coloquei aqui. De verdade, vamos ter eleição agora daqui a alguns meses no nosso país. Não estou aqui dizendo vote em fulano, vote em ciclano. Não é problema meu, isso é problema seu. Cada um vota num político que quer. Cada um, é que nem eu brinco, né? Cada um tem um político que merece, né? Então, se você votou errado e o cara só fez bobagem, você vai sofrer as consequências. Você, seus filhos, seus pais, seus irmãos, suas tias, seus parentes, todo mundo vai sofrer a consequência de um voto errado. Ah, mas um voto só não faz diferença. Faz, irmão. Faz diferença. Cuidado que faz diferença. Porque às vezes o seu voto pode ser o fiel da balança. Então, se todo mundo pensar que o meu voto não faz diferença e ninguém for votar, por exemplo, não tem eleição. Então, vota com cuidado. É aquilo que eu falei. Estamos acabando esse vídeo, mas eu quero deixar aqui só uma opinião minha. Vocês viram tudo. Então, vai deputado federal, estadual, vereador, senador, governo, prefeito, presidente. Toma cuidado para você votar. Pesquisa. Pega o histórico do cara, onde esse cara passou, ele sempre foi desse partido? Não, ele era de outro? Qual outro? Esse outro partido pensava o quê? Ele saiu de lá por quê? E hoje, o que ele, de lá para cá, o que ele fez? O que ele vem fazendo? Quais são os projetos de leis dele? O que ele pretende no futuro fazer sendo candidato, ganhando a eleição? Tanto coisa que você tem que se perguntar sobre o seu político. E aí sim, depois que você se perguntar, você vai perguntar para ele. Aí fala, pô, mas como que eu vou perguntar para ele? Irmão, não é perguntar diretamente para ele, mas é pesquisar. Vou dar aqui um exemplo. Vai, vamos lá. Eu sou um cara que eu sou, exemplo, tá? Eu sou a favor da liberação da verdinha, certo? Eu sou a favor, um exemplo, isso é um exemplo. Aí eu vou votar num vereador que é contra a legalização da verdinha.
Mas se eu sou a favor da legalização, como que eu vou votar num cara que é contra? Não bate. E vice-versa, tá? Só foi um exemplo isso. Então é isso que eu falo, que é se perguntar e depois perguntar para ele. Porque a sua ideia tem que bater com o seu político. Se a sua ideia não bate com o seu político, você tá votando errado. E aí é que faz a grande diferença, certo? Então é isso, rapaziada. De verdade, espero ter ajudado alguém, nem que for uma pessoa com esses meus vídeos, né, a votar melhor, aprender a votar. E gostaria de pedir para vocês, deixem o like nesse vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no nosso canal, temos o nosso Instagram, @canalreact84. O nosso Instagram, tudo que eu coloco aqui no YouTube, eu deixo uma palhinha lá, para que vocês possam ver lá o que eu postei aqui. Obviamente que no Instagram eu não estou deixando tudo, né? Eu não vou deixar tudo porque ficar muito grande, ficar muito maçante lá, porque o Instagram normalmente é vídeo curto. Então eu deixo um videozinho curto só para vocês entenderem o que eu postei aqui. De repente você está na condução, você está de bobeira ali no Instagram e você vê meu vídeo, aí você fala, pô, vou lá assistir esse vídeo no canal do Rick, que é legal. De repente possa interessar. E aí você cola aqui, claro, deixando nosso like, aquele like marotão, que é de praxe, e assistir o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa saga. Trarei outras coisas, mas agora aleatoriamente, não vai ser mais assim, né? Eu vou trazer outros vídeos, vou voltar um pouquinho pro meu padrão, que é mais entretenimento, sair disso de política, que isso é mó B.O., mas trago mais coisas, tá? Depois eu vou trazer do impeachment também, tem um outro que eu achei legal também, eu esqueci o que era, mas eu vou dar uma pesquisada no canal dos caras aqui, e depois eu vou ver. Mas é isso, rapaziada. Espero de verdade ter ajudado, que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!